Eu quero que você repare, que você pare o que você está fazendo, para você assistir essa reportagem comigo, porque ela é imperdível. O Arquivo Vivo de hoje vai trazer a história do cirurgião plástico das celebridades. Esse homem trocou o bisturi pela vida do crime. Ele não precisava disso, mas tem alguma coisa mais forte nele que puxa para a criminalidade. É o Osmani Ramos. Ele foi aprendiz de Ivo Pitangui. Pitangui foi simplesmente um dos médicos mais famosos no mundo com a cirurgia plástica. E ele se tornou tão bom quanto o mestre. Ele não precisava ter ido para o caminho do crime. Em alguns momentos dá a impressão de que ele pratica o crime porque ele sente prazer, mesmo não precisando da grana. Teve uma vida de muito luxo, sempre na alta sociedade, vem de uma família rica, estudou nos melhores colégios, só que mesmo renomado, mesmo um cirurgião que encantou o mundo, ele acabou entrando também no crime. Você vai conhecer nesse momento, numa reportagem muito, mas muito bem feita, pelo grande Daniel. Daniel, eu sempre esqueço o sobrenome do Daniel, que é difícil, é Matuloviski, é isso? Matuleviski, Daniel Matuleviski. Daniel é um repórter que nós temos, que você não vê o rosto dele porque ele trabalha sempre nos bastidores. De um grande texto, um grande pesquisador, e ele escreveu essa reportagem e eu apenas vou emprestar a minha voz. Nós vamos contar sobre o Osmani, que comandou uma rede de tráfico internacional com o próprio avião dele. E foi condenado por roubos, por outros crimes, e ele nunca conseguiu se endireitar, apesar de todas as oportunidades que a vida deu a ele. Veja você. Os passos apressados são de Osmani Ramos. O médico que ficou conhecido em todo o Brasil pelos motivos errados. Condenado, fugiu da prisão mais de uma vez, foi recapturado e passou mais de 3 décadas atrás das grades. No Arquivo Vivo de hoje, você vai conhecer a história do médico que decidiu trocar uma carreira brilhante, no auge da fama, pelo mundo do crime. A medicina é, para mim, um sacerdócio. Mineiro, filho de uma pianista e de um fazendeiro, Osmani nunca enfrentou dificuldade financeira. Com 17 anos, foi estudar no Rio de Janeiro. Formou-se médico aos 25 anos. Desde jovem, as mãos talentosas mostravam domínio pela cirurgia. Trabalhou com Pitangui, o gênio da cirurgia plástica. Aprendeu tudo, lapidou técnicas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o melhor cirurgião do mundo. E tenho realmente o maior orgulho disso. Osmani nem é o nome verdadeiro. O correto é Osmani. Mudou para ficar parecido com a do famoso médico Pitangui. Mas um pupilo que não honra o nome do mestre acaba em derrocada. Osmani não mudou só de nome, trocou também o bisturi pela vida criminosa. O sucesso veio rápido, fez fortuna, ganhou prestígio. Na alta sociedade, o nome virou sinônimo de status. Durante a minha vida eu tive várias mulheres, e você vai ler, vai entender, entendeu? E poucos amores, nunca encontrei uma felicidade em si. No fim dos anos 70, Osmani quebrou o protocolo médico, virou criminoso, traficante internacional de drogas. Usava o próprio avião para garantir o esquema. Foi algo que aconteceu num período de 3 meses, não é verdade? Foi um surto, foi uma espécie de um trauma. Em 1981, trocou a sala cirúrgica pela cela da prisão. Veio a condenação de mais de 4 décadas por crimes como roubo de um carro de luxo e de um avião. E também por assassinato. A vítima, o piloto pessoal do médico. Para a polícia, o crime foi uma queima de arquivo para não associar Osmani ao tráfico. Renato Lombardi acompanhou de perto a trajetória do polêmico Osmani. E aí ele tinha informações das pessoas. Ele começou sendo acusado porque ele dava informações. Além de dar informações aos ladrões, ele também praticava roubos. Começou a roubar as pessoas que frequentavam a clínica. E aí começou a vida dele, até a prisão, em que ele foi acusado da morte de um piloto que servia para ele, chamado Joel Avon. O médico que virou a casaca sentia-se enclausurado na cela fria. Foi quando decidiu fugir da penitenciária de segurança máxima de Taubaté, um dos poucos na história a conseguir o feito. A vida dele foi como um carro sem freio descendo uma ladeira, cada vez mais para baixo.
Osmani nunca mais parou de fugir nem de praticar crimes. Em 1996, ele não voltou de uma saidinha do Dia das Mães em Bauru. Foi recapturado um mês depois em Campinas, após ter participado do sequestro de um fazendeiro. Eu tentei fugir uma vez vestido de médico, como eu sou médico, e realmente eu poderia ter conseguido. Não consegui, porque não era o meu destino ter conseguido aquilo. Tentei outra vez, o que foi? Escalar a muralha como o convencional que faz, na época não era experiente, e acabei até tendo um sério problema, porque eu caí da muralha, levei um tiro, caí e quebrei a minha coluna, entendeu? Fui operado, foi um drama danado, fiquei praticamente paraplégico das pernas, depois retomei. Por mais de 30 anos, Osmani passou por presídios de segurança máxima em diferentes estados do país. A prisão é um inferno vivo. A última fuga aconteceu em 2008, durante o Induto de Natal. Osmani tem histórias fantásticas, histórias que realmente são incríveis, que dão filmes, dão séries. Ele, quando foi condenado, ele precisava fugir do país. E o que ele fez? Ele usou um passaporte de um irmão, foi parar na Islândia, depois de percorrer alguns países europeus, inclusive Paris. Acabou sendo preso na Islândia. Extraditado para o Brasil, cumpriu o restante da pena na penitenciária de Mirandópolis, interior de São Paulo. A vida no cárcere só não foi pior porque, mesmo preso, Osmani viveu um longo romance com Marisa Raja Baglia. A jornalista deixou essa história registrada num livro de nome sugestivo, Amor Bandido. A Marisa foi o meu grande amor. Ela foi muito prejudicada com a minha prisão. E talvez isso tenha estreitado mais ainda os nossos laços. Marisa morreu em 2003, vítima de leucemia. Osmani deixou a prisão definitivamente em 2016. 2 anos depois, se lançou deputado federal por São Paulo, mas a Justiça Eleitoral barrou a candidatura. Foi nessa mesma época que Osmani viajou para Oslo, a capital da Noruega. Foi para lá ficar com os netos e o único filho. Aí, olha aqui a câmera. Vai, Ramon, para ele. Tchau, Brasil! Foi na Noruega também que Osmani revelou que tinha planos de voltar a exercer a medicina. Osmani mudou a aparência, fez cirurgia plástica no rosto, implante capilar e, mais tarde, raspou a cabeça. De volta ao Brasil, o foco era conseguir trabalho. Em primeiro lugar, com as pessoas que conhecem você, que acreditam em você, não é? E, acima de tudo, que estão dispostas a dar uma oportunidade para você. Osmani Ramos fez as pazes com o Jaleco Branco, em partes. Ele se mudou para Tocantins, onde passou a atender pacientes em hospitais e clínicas particulares. E foi na capital, Palmas, que ele teve uma recaída. Uma médica procurou a polícia depois de ter o celular furtado dentro de um supermercado. Osmani também estava lá. Osmani foi intimado depois de ter sido reconhecido pela vítima através das imagens das câmeras do supermercado. O médico ficou em silêncio na delegacia, mas o celular furtado foi devolvido no dia seguinte por um advogado de Osmani. E não parou por aí. Do Tocantins, Osmani foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde também atuou como médico. E foi no estado vizinho, Santa Catarina, que o médico se envolveu em mais um crime, uma tentativa de homicídio. O médico atirou em um homem que o levava para visitar um terreno em Itajaí. Osmani havia demonstrado interesse em comprar imóveis na região. A defesa do médico disse que o tiro foi acidental. Osmani foi condenado pelo Tribunal do Júri a 10 anos e 5 meses de prisão. Quando a gente pensa que Osmani tomou o rumo certo, depois de ter escrito vários livros, depois de ter dado muitas entrevistas, depois de dizer que estava de cabelos brancos e que ia parar com tudo, ele acaba se envolvendo novamente num crime recente em Santa Catarina. Com essas novas recaídas de Osmani, o médico volta às páginas policiais, depois de passar metade da vida atrás das grades. Hoje, o cirurgião que dominava o centro cirúrgico, que empunhava o bisturi como a batuta de um maestro, vive praticamente recluso. É monitorado pela justiça através de tornozeleira eletrônica. Medicina, tráfico, contrabando, assassinato. Há alguns anos, Osmani disse que tomaria jeito na vida.
Mas o crime fala mais forte na vida de Osmani. Quais serão os próximos passos do médico polêmico? Será que ele se aposentou da vida do crime ou terá mais recaídas? Jorge, você percebeu que tem algumas pessoas que parece que elas têm vocação para o mal. Ele não precisava de dinheiro, fama, boa educação. Parece que ele pratica o crime só por prazer. Pois é, Passaia, é incrível isso, né? Parece que é como se fosse um imã, né? O mundo do crime tem um campo magnético que atrai algumas pessoas, ela não consegue se livrar. E mesmo tendo experimentado e depois tendo a chance de se recuperar, de recomeçar, parece que isso é mais fraco, a força magnética do crime é mais forte. Então, é impressionante. A reportagem é maravilhosa, fiquei aqui acompanhando o Lombi também, trazendo... O Lombi é uma biblioteca viva, né? Verdade. Do mundo do crime, um grande repórter policial que foi, hoje nosso comentarista aqui no Balanço, na Cidade Alerta. Mas, Passaia, eu fiquei assim, chocado e só resta para esse cara ficar recluso mesmo, porque me parece que não tem a menor condição de voltar. E não é a quantidade do uma vida dinheiro que você produtiva, poderia né? pensar que quando ele foi para traficar droga, um avião dele era por causa da grana, muita grana. Mas não era só por isso, ele já tinha muita grana. Se você vê naquele mercado que ele estava fazendo compra, era um celular de uma categoria inferior, um celular baratinho, sabe? Ele olha o celular da mulher e ele não consegue se segurar. Ele pega o celular, coloca na sacolinha e leva embora. Então, é o prazer pelo crime, prazer por roubar. É uma coisa inexplicável. Você lembra que tem aquela frase que é do senso comum, né? A ocasião faz o ladrão, né? Como se Ou fosse um crime revela de o ladrão, oportunidade. como se diz, né? E eu sempre falo que não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão que está dentro da pessoa, né? É mais ou menos o que está dentro dele, essa vontade de delinquir, de cometer crimes, né, Passaia?